Dando continuidade ao assunto concurso de pessoas, vamos falar agora do momento do concurso de pessoas. Eu falei anteriormente, quando estava falando sobre o conceito, que o concurso de pessoas ele pode acontecer em todas as fases do intercrimes, seja na fase de cogitação, preparação, execução e consumação. Se ocorrer uma contribuição após a consumação, ela só pode entrar no concurso de pessoas se ela foi posteriormente ajustada. Um exemplo: uma pessoa espera como batedor, como motorista de fuga, os furtadores de um determinado estabelecimento. Essa pessoa ela vai contribuir quando? Após a consumação do furto, né? Mas essa contribuição foi previamente ajustada? Foi. Então, esse batedor, esse motorista de fuga vai entrar sim no concurso de pessoas e vai responder pelos furtos perpetrados pela associação criminosa. Então, o momento do concurso de pessoas pode ocorrer em todas as fases do intercrimes após a consumação, desde que seja previamente ajustado. Continuando a apostila, natureza jurídica. A natureza jurídica do artigo 29, especialmente, é a natureza jurídica de uma norma de extensão. As condutas dos partícipes elas seriam impuníveis se não houvesse essa norma de extensão. Então, a adequação típica em relação aos partícipes é uma adequação típica imediata, porque vai ter que conjugar o tipo realizado mais o artigo 29 para então imputar o crime ao partícipe. Então, a natureza jurídica da norma do concurso de pessoas é uma norma de extensão e chama-se, então, e traz a extensão espacial pessoal, ou seja, vai punir aquela pessoa que não precisamente deverá estar naquele local da execução do delito. Então, repetindo, natureza jurídica é uma norma de extensão espacial e pessoal, adequação típica imediata. E como é a estrutura do concurso de pessoas? Eu também falei anteriormente, quando falei de pluralidade de agentes culpáveis, que algumas condutas elas serão principais e algumas condutas elas serão acessórias. Então, as condutas principais estão dentro do conceito de autoria. Se for uma contribuição conjunta de autores, teremos coautores. E as condutas acessórias são dos partícipes. Então, o assunto concurso de pessoas, ele é passado da seguinte forma pela doutrina. Primeiro, conceitua a autoria, depois eles vão falar da coautoria e depois eles debruçam sobre o conceito de participação. Então, vamos seguir o que a doutrina estabelece. Vamos trabalhar agora com o conceito de autor. Para trabalhar o conceito de autor, a doutrina ela traz algumas teorias. Essas teorias caem em concurso? Caem sim. E geralmente as bancas elas costumam fazer uma abordagem prática de sua aplicação. E darei exemplos depois para os senhores ficarem atentos e não errarem. Então a doutrina traz, primeiramente, uma chamada teoria unitária monista de autor. Essa teoria, como bem fala Junqueira e Manzolini, ela não traz uma diferenciação entre autor e partícipe. Ela, com base na teoria da equivalência das condições, estabelece que autor é todo aquele que dá uma contribuição causal para a realização do fato.
De certa forma, se pensarmos bem, partícipe ele contribui para o fato, autor também. Então, de certa forma, nessa teoria aqui não há como diferenciar autor e partícipe. Todo mundo que contribui como causador é autor. Essa teoria, ela privilegia essa análise mais objetiva e ela é considerada, de certa forma, injusta, porque traz uma aplicação da pena muito grave para o partícipe, sendo que a contribuição do partícipe, ela muitas vezes é muito menos importante do que a de autor. Mas, teoria unitária monista, fala-se aqui, não faz diferenciação entre autor e partícipe. Autor é todo aquele que dá uma contribuição causal para o fato. Na mesma pegada, na mesma linha de raciocínio, temos a teoria extensiva de autor. Essa teoria extensiva de autor, ela vem na mesma linha de raciocínio da teoria da equivalência das condições. Autor é aquele que dá uma contribuição causal para o fato. Mas qual é a diferença da teoria unitária? A teoria extensiva traz um conceito de cúmplice, de partícipe, trazendo para esse partícipe uma causa de diminuição de pena. E o conceito de autor, a contrário senso, se tem um conceito explícito de partícipe, seria um conceito residual. Então, qual é a diferença então das duas? É que na extensiva há uma diminuição da pena para aquele que tem essa contribuição menos importante, que estaria abarcado aí por esse conceito de cúmplice. Mas, em termos gerais, na hora de aplicar o tipo, não faz diferença entre autor e partícipe, por causa então que segue a teoria causal, como disse. Somente na hora de aplicar a pena é que dá uma pena menos grave para o partícipe. Então, falamos já aqui da teoria unitária e falamos aqui da teoria extensiva. Mas essas não caem muito nos concursos. As que possivelmente podem cair, falaremos a partir de agora. As chamadas teorias diferenciadoras. Essas sim diferenciam autores e partícipes. Comecemos pela teoria subjetiva de autor. A teoria subjetiva de autor vai partir do seguinte raciocínio. A teoria unitária e a teoria extensiva diz que no plano objetivo não tem como diferenciar autor e partícipe, já que quem dá uma contribuição causal para o fato é autor. No plano objetivo, realmente pode ser, mas no plano subjetivo é sim possível diferenciar autor e partícipe. Então eles trazem o seguinte raciocínio: autor é aquele que quer o fato para si. Ele tem um animus auctores. Já o partícipe quer o fato para o outro. A vontade do autor é uma vontade independente. A vontade do partícipe depende da vontade do autor. Então, para a teoria subjetiva, existe sim uma diferença entre autor e partícipe, mas essa diferença é no plano subjetivo. Repetindo, autor animus auctores, partícipe animus soci. O problema aqui é o seguinte: é a possibilidade de punir como partícipe um cara que fez o verbo nuclear do tipo. Basta ele dizer que queria o fato para o outro. E o pior, punir uma pessoa que fez um crime de mão própria como partícipe. Ou
ou seja, ele fez um crime que só ele podia cometer, que é um infungível, e ele ser considerado um partícipe, porque no plano subjetivo ele tinha um ânimos sócio, ou seja, um ânimos voltado para ajudar a vontade de outro. Então, há um defeito na teoria subjetiva bem catalogado na doutrina, por exemplo, por Bittencourt. E aí podemos agora passar para as teorias objetivas. Temos a teoria objetivo formal. Essa, já vou chamar a atenção, é a teoria mais seguida pelos autores, como aquela que é seguida pelo nosso Código Penal. Para essa teoria, autor é aquele que faz o verbo nuclear do tipo. A sua conduta está numa adequação típica imediata. Não precisa da norma de extensão para imputar o crime a esse autor. Já o partícipe, ele só é abarcado pelo direito penal porque existe uma norma de extensão. E o partícipe, ele não faz o verbo nuclear do tipo. Por isso que para imputar o crime a ele é necessária então a adequação típica imediata. Então, núcleo do tipo, autor, norma de extensão, partícipe. Aqui já devemos trabalhar também a dificuldade dessa teoria objetivo formal. Exemplo: o autor intelectual. A pessoa trabalha o plano todinho da associação criminosa. Ele é o cara que é o mentor do crime, traçou todos os detalhes de cada membro, e ele, na teoria objetivo formal, ele vai ser considerado um partícipe, porque ele não fez o verbo nuclear do tipo, pois ele ficou no plano de trás só arquitetando. Então, um defeito. Outro defeito da teoria objetivo formal: autoria mediata. Não explica. Exemplo: uma pessoa utiliza outro como instrumento. Exemplo: um autor maior de idade pede um menor, uma criança, que coloque um veneno no prato de sua avó. Esse autor mediado que utilizou essa criança como instrumento, na teoria objetivo formal, não vai ser considerado autor, porque não vai ter explicação. Então, o conceito de autor aí, autoria mediata, fica defeituoso se formos levar em conta que autor só é somente aquele que faz o núcleo do tipo. Outro defeito dessa teoria é não explicar a coautoria funcional, aquilo que a jurisprudência do STF chama de imputação recíproca, quando os coautores têm uma divisão de trabalho detalhada e cada um tem um domínio de sua parte do plano em comum, só que nenhum deles faz exatamente o núcleo do tipo. Vou dar um exemplo: um cara que duas pessoas vão roubar uma loja. Um fica de prontidão dando segurança e o outro vai lá e aponta as armas e subtrai os bens. Outro, mais na frente, só para ampliar o exemplo, vai dar a fuga. Então, veja que há uma divisão de trabalho. Quem somente subtraiu entrou na loja, Se formos levar em conta quem fez realmente a violência, a grave ameaça, quem subtraiu, foi um que entrou na loja. Um estava na porta e o outro estava mais na frente para dar fuga. Então não consegue explicar, então, se autor é quem fez o núcleo do tipo, não consegue explicar, então, o cara que estava na frente, não consegue explicar aquele outro que deu a fuga. Só vai explicar o que entrou na loja, teoria objetiva formal.
Então existe também uma dificuldade nessa questão da divisão do trabalho aí, da imputação recíproca, que boa parte da doutrina fala, que também é coautoria. Passemos então agora para a teoria objetivo material. A teoria objetivo material, ela vai trabalhar com uma questão de ferimento ao bem jurídico. Autor seria aquele que dá uma contribuição causal que fere mais os bens jurídicos. Os partícipes teriam uma contribuição causal que fere menos os bens jurídicos. Eles trabalham com a concepção de causa, condição e ocasião, que é uma teoria da causalidade que não é seguida muito por nosso código. E aí traz conceitos de causas supremas, causas dependentes, causas independentes, causas mais importantes, causas menos importantes. E não é adequada a explicar nosso Código Penal, mas fica o registro. Autor na teoria objetivo material seria aquele que dá uma contribuição que fere mais os bens jurídicos. Partícipe teria uma contribuição menos importante para o ataque aos bens jurídicos. E por último, temos que comentar então a teoria do domínio do fato, ou a teoria objetivo-subjetiva, que para essa teoria, autor seria aquele agente que tem o domínio do fato perante si, aquele que consegue planificar o real, nem que seja usando o trabalho de outros. Ele decide quando começar, quando parar, como fazer, quando cessar. Essa teoria foi criada por Wetzel, pai do finalismo, e também foi aperfeiçoada por Roxin. Partícipe nessa teoria seria, então, aquele agente que não tem o domínio do fato. Ele é um auxiliar de quem tem o domínio do fato. Essa teoria, ela consegue explicar algumas dificuldades que, por exemplo, eu citei em relação à teoria objetivo formal. Ela consegue explicar o autor como aquele que faz o núcleo do tipo, ela consegue explicar a autoria intelectual, ela consegue explicar a coautoria funcional, ela consegue explicar a autoria mediata. Então ela, de certa forma, ela é um tanto que adequada a explicar essas dificuldades da objetivo formal, e pode-se dizer também que ela tem sido muito aplicada na jurisprudência. Agora, cabe o registro aqui que a mesma dificuldade que a teoria da conduta final tinha em relação aos crimes culposos, a teoria do domínio do fato também tem. A teoria do domínio do fato não consegue explicar os crimes culposos. Não tem como dominar algo que o agente tem um resultado involuntário. Então, a teoria do domínio do fato tem dificuldade nos crimes culposos. E qual a teoria seguida pelo Código Penal? É o seguinte: a seguida é a teoria objetivo formal, mas tem que ser ajudada pela teoria do domínio do fato. Por quê? Porque precisa explicar a autoria imediata, a coautoria funcional. Então, geralmente, a teoria do domínio do fato, ela é muito utilizada na jurisprudência. O que tem ocorrido? A jurisprudência tem criticado promotores pelo fato da denúncia
vim somente com pinceladas teóricas do que seria um autor com domínio do fato, sem que exista um respaldo fático, um lastro probatório de como aquele autor teve o domínio do fato. Então existe uma jurisprudência dizendo que se o promotor denunciar alguém como autor que tem domínio do fato e não descrever como ele tem esse domínio, essa denúncia deve ser considerada inepta. Então, é preciso então que haja essa descrição correta. Mas a jurisprudência, no caso do Mensalão e outros julgados importantes, vem admitindo aí a teoria do domínio do fato, e é uma teoria de extrema importância. Então, a teoria objetivo formal é seguida, ajudada aí pela teoria do domínio do fato. E aí, podemos trabalhar o seguinte: como é então a punibilidade do concurso de pessoas? Um autor, ele recebe uma pena maior necessariamente que o partícipe? Não. Não é pelo fato de ser considerado autor, como estou falando aqui através das teorias, que esse autor é mais importante, receberá uma pena maior do que o partícipe. Não. Depende das suas características, de acordo com a aplicação da pena. Sabemos que a aplicação da pena segue um sistema trifásico. Então, tanto a conduta do autor como a conduta do partícipe, ele seguirá um sistema trifásico de dosimetria, e pode ocorrer que um partícipe tenha uma pena maior do que o autor, mesmo eles fazendo o mesmo fato. Então, cuidado, não é porque eu conceituei autor que o autor vai pegar uma pena maior. Sistema trifásico, aplicação da pena, dosimetria da pena. Pode ser que, com o princípio da individualização da pena, o partícipe pegue uma pena maior. Cuidado com a pegadinha em concurso. Outro tema de extrema importância, que, como está na apostila, é a cooperação dolosamente distinta, o desvio subjetivo de condutas. O que é isso? Vamos trabalhar com dois coautores. Eles combinaram algo, fizeram, como eu disse, a adesão subjetiva a um determinado plano. E aí, no curso dos fatos, um agente, ele faz algo diferente do combinado. Veja, um agente faz algo diferente do combinado. O outro aderiu a esse diferente do combinado? Não. Ele deve ser punido por isso? Não. Por quê? Sob pena de cairmos naquilo que é proibido no direito penal, uma responsabilidade objetiva. Aí o que faz? Nosso Código Penal diz o seguinte: aquele que aderiu a algo junto com o outro responderá somente por aquilo. Se o outro desviou, esse outro responderá sozinho. Ou seja, a pessoa vai responder por aquilo que ele quis, que ele aderiu. Mas, se era previsível uma conduta mais grave desse outro, ele terá um aumento de pena pela metade. Como é isso? Vou dar um exemplo. Eu e um comparsa combinamos furtar. No local, inopinadamente, ele está com a arma, eu não sabia que ele estava com a arma. Ele, no local do furto, saca a arma, pratica violência ou grave ameaça e chega a praticar o roubo. Eu não sabia desta arma. Eu combinei com ele um furto. Eu estava do lado de fora da residência de Tocaia, exemplo. Então, esse agente, ele tem que responder por aquilo que ele quis, que era o furto, não o roubo. Agora, exemplo, a causa de aumento pela metade.
Digamos que esse agente, ele sabe que essa pessoa costuma andar armado. Apesar de ter combinado com ele o furto, ele sabe que essa pessoa é violenta, que ele pode vir pela prática dele contínua, que ele já é costumeiro a fazer, de praticar roubos, que ele pode vir ter ido com arma. Então, essa previsibilidade, então, vai ser o que vai ser o motivo da possibilidade da causa de aumento. Então, essa previsibilidade, pessoal, é calculada através do famigerado conceito de homem médio, daquele homem prudente, cauteloso. Então, resumindo, cooperação dolosamente distinta é o seguinte: se houver um excesso do mandato, alguém que está conluiado com o outro, ele praticar algo a mais, esse outro vai responder por esse algo a mais, e aquele que combinou menos vai responder pelo menos, sob pena então de ser assim diferente, ocorrer uma responsabilidade objetiva. Acaso seja previsível, aí sim há a possibilidade de uma aplicação de uma pena pela metade, numa causa de aumento de metade, até a metade. Ok? Então, podemos trabalhar agora com a coautoria. A coautoria nada mais é que dois coautores com todos os requisitos do concurso de pessoas que nós falamos: pluralidade de agentes culpáveis, vínculo subjetivo, relevância causal de todos os membros para ocasionar o resultado, unidade de infração para todos e o princípio da exterioridade. Então, seriam dois autores com os requisitos do concurso de pessoas. Essa coautoria, ela pode ser direta, quando os dois praticam os mesmos atos, ou ela pode ser funcional, quando ocorre uma divisão do trabalho. Existe também alguns conceitos na coautoria que é bom trabalhar. Executor de reserva. O que é isso? É aquela pessoa que fica de tocaia. Os outros estão executando o crime, ela fica de tocaia. Se ela participar, ela é coautora. Se ela ficar só olhando, ela será partícipe. Coautoria sucessiva. A coautoria sucessiva é o seguinte: o vínculo subjetivo, ele não precisa ser prévio, pode ser concomitante. Então, a coautoria sucessiva é o seguinte: um autor, ele começa sozinho a empreitada criminosa. Após começar sozinho, vem o outro e adere unilateralmente, claro, mas concomitantemente à empreitada criminosa, reforçando aquela conduta do autor que iniciou sozinho. Então, essa é a chamada coautoria sucessiva. Um autor começa sozinho, outro vem em reforço e ajuda-o durante o cometimento do crime. Pode ser uma aderência unilateral ou até em combinação. Então, coautoria sucessiva é isso.